Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Metamorfose, de autoria de Franz Kafka. Numa manhã, ao despertar de sonhos tempestuosos, Gregor Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Estava deitado de costas, tão duro que parecia revestido de metal, e ao levantar um pouco a cabeça, enxergou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição. Estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que me aconteceu? Pensou. Não era nenhum sonho. O quarto, um vulgar quarto humano, apenas bastante simples, ali estava como de costume, entre as quatro paredes que lhe eram familiares. Por cima da mesa, onde estava deitado, desembrulhada e em completa desordem, vi uma série de amostras de roupas. Samsa era caixeiro viajante. Na parede estava pendurada uma fotografia que recentemente havia recortado de uma revista ilustrada e colocado numa bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora de chapéu e estola de peles, rigidamente sentada, mostrando ao espectador um enorme agasalho de peles onde o antebraço sumia. Gregor desviou então os olhos para a janela e viu o céu nublado. Ouviam-se os pingos de chuva baterem na calha da janela. Isso fez-se sentir bastante melancólico. Não seria melhor dormir um pouco, esquecer todo esse delírio? Cogitou. Mas era impossível. Estava habituado a dormir sobre o lado direito, e na presente situação não podia virar-se. Por mais que se esforçasse para inclinar o corpo para a direita, tornava sempre a girar, ficando de costas. Tentou pelo menos 100 vezes, fechando os olhos para evitar ver as pernas se debaterem, e só desistiu quando começou a sentir na cintura uma ligeira dor entorpecida que nunca havia experimentado antes. Ah, meu Deus, pensou, que trabalho tão cansativo eu escolhi. Viajar de assim, de anão, é um trabalho muito mais irritante do que um trabalho em escritório propriamente dito. E ainda por cima, há o desconforto de andar sempre viajando, preocupado com as ligações dos trens, com a cama e as refeições irregulares, com conhecidos casuais que são sempre novos e nunca se tornam amigos íntimos. Diabos levem tudo isso. Sentiu uma leve coceira na barriga. Arrastou-se lentamente sobre as costas, mais para cima da cama, de modo que conseguisse mexer mais facilmente a cabeça. Identificou o local da coceira, que estava rodeado de uma série de pequenas manchas brancas, cuja natureza não compreendeu no momento, e fez menção de tocar lá com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois com o contato sentiu-se percorrido por um arrepio gelado. Então, escorregou para a posição inicial. Isto de levantar cedo, pensou, deixa a pessoa estúpida. Um homem necessita de sono. Há outros comerciantes que vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto para o hotel de manhã para tomar nota das encomendas que tenho, esses comerciantes se limitam a sentarem-se à mesa para um lanche. Eu que tentasse sequer fazer isso com o meu patrão, era logo despedido. De qualquer maneira, talvez fosse bom para mim. Quem sabe, se eu não tivesse que me aguentar por causa de meus pais, há muito tempo já teria pedido demissão. Ir encontrar o patrão e lhe falar exatamente o que penso dele. Talvez
ele desmaiasse em cima da escrivaninha. Também é um hábito esquisito esse de se sentar numa escrivaninha mais alta e falar olhando para baixo com os empregados. Além do que, eles têm que se aproximar bastante do patrão, uma vez que ele tem baixa audição. Bem, ainda há uma esperança. Depois de ter economizado o suficiente para pagar o que meus pais lhe devem, o que deve levar outros 5 ou 6 anos, farei isso com certeza. Nessa altura, vou me libertar completamente. Mas, por enquanto, o melhor é me levantar, porque meu trem parte às 5. Olha para o despertador que fazia tic-tac, tic-tac na cômoda. Pai do céu, pensou. Eram 6:30 e os ponteiros moviam-se em silêncio. Até passava de meia hora. Era quase 15 para as 7. O despertador não teria tocado? Da cama, via-se que estava corretamente regulado para as 4. Claro que devia ter tocado. Sim. Mas seria possível dormir sossegadamente no meio daquele barulho que atravessava os ouvidos? Bem, ele não tinha dormido sossegadamente. No entanto, aparentemente, se era assim, deveria ter percebido mais o barulho. Mas o que faria agora? O próximo trem saía às 7. Para pegá-lo tinha que correr como um doido. As amostras ainda não estavam embrulhadas e ele próprio não se sentia particularmente descansado e ativo. E mesmo que apanhasse o trem, não conseguiria evitar uma bronca do gerente, visto que o porteiro da firma também pegaria o trem das 5 e há muito tempo teria comunicado sua ausência. O porteiro era um instrumento do patrão, invertebrado e idiota. Bem, suponhamos se dissesse que estava doente. Mas isso seria muito desagradável e pareceria suspeito, porque durante 5 anos de emprego nunca tinha estado doente. O próprio patrão certamente iria à casa com o médico da Previdência, repreenderia os pais pela preguiça do filho e não levaria em consideração todas as desculpas, recorrendo ao médico que, evidentemente, considerava toda a humanidade um bando de falsos doentes perfeitamente saudáveis. E enganaria tanto assim, desta vez? Efetivamente, Gregor sentia-se bastante bem, a não ser por uma sonolência que era perfeitamente supérflua depois de um sono tão longo e por uma gigantesca fome. À medida que tudo isso lhe passava pela cabeça a toda velocidade, sem ser capaz de resolver deixar a cama, o despertador acabava de indicar 15 para as 7. Ouviram-se pancadas cautelosas na porta que ficava atrás da cabeceira da cama. Gregor, disse uma voz que era a de sua mãe. São 15 para as 7. Você não tem que pegar o trem? Gregor teve um choque ao ouvir sua própria voz lhe responder inequivocadamente a sua voz com certeza, mas com um horrível e persistente grito agudo, chilreante com fundo sonoro, que apenas conservava a forma distinta de palavras num primeiro momento e depois subia de tom, ecoando em torno delas até destruir o sentido de tal modo que não se podia ter certeza de tê-las ouvido corretamente. Gregor queria dar uma resposta longa, explicando tudo, mas em tais circunstâncias apenas disse: Sim, sim. Obrigado, mãe. Já vou me levantar. A porta de madeira que o separava deveria ter evitado que sua mudança de voz fosse perceptível do lado de fora, pois a mãe contentou-se com essa afirmação, afastando-se rapidamente. Esta breve troca de palavras tinha feito os outros membros da família notarem que Gregor ainda estava em casa, ao contrário do que esperavam. E agora o pai batia em uma das portas laterais suavemente, embora
com o punho. Gregor! Gregor! Chamou. O que você tem? E passando pouco tempo depois, tornou a chamar com voz mais firme. Gregor! Gregor! Junto da outra porta lateral, a irmã chamava em tom baixo, quase lamentoso. Gregor, você não se sente bem? Precisa de alguma coisa? Estou quase pronto. E esforçou-se ao máximo para que a voz soasse tão normal quanto possível, pronunciando as palavras muito claramente e deixando grandes pausas entre elas. Assim, o pai voltou ao café da manhã, mas a irmã murmurou. Gregor, abre essa porta, anda. Ele não tencionava abrir a porta e sentia-se grato ao prudente hábito que adquirira nas viagens de fechar todas as portas com chave durante a noite, mesmo em casa. A sua intenção imediata era levantar-se silenciosamente, sem ser incomodado, vestir-se e, sobretudo, tomar seu café da manhã e só depois disso planejar o que deveria fazer, uma vez que na cama ele bem sabia suas meditações não levariam a qualquer conclusão sensata. Lembrava-se de muitas vezes ter sentido pequenas dores enquanto estava deitado, provavelmente causadas por posições incômodas que pareciam puramente imaginárias quando se levantava. Assim, ansiava fortemente por ver essas ilusões desta manhã se desfazerem gradualmente. Não tinha mais a pequena dúvida de que a alteração da sua voz seria somente um prenúncio de um forte resfriado, doença permanente de caixeiros viajantes. Libertar-se da colcha era tarefa bastante fácil. Bastava inchar um pouco o corpo e deixá-la cair por si só. Mas o movimento seguinte era complicado, especialmente devido à sua largura incomum. Precisaria de braços e mãos para erguer-se. No lugar deles, tinha apenas inúmeras perninhas que não paravam de se agitar em todas as direções e, de modo nenhum, ele conseguia controlar. Quando tentou dobrar uma delas, foi a primeira a esticar-se e, ao conseguir finalmente que fizesse o que ele queria, todas as outras pernas abanavam selvagemente numa agitação incômoda. Mas o que adianta ficar na cama assim, sem fazer nada? Perguntou Gregor a si mesmo. Pensou que talvez conseguisse sair da cama, deslocando em primeiro lugar a parte inferior do corpo, mas esta, que ele não tinha visto ainda, e da qual não podia ter uma ideia nítida, revelou-se difícil de mover de tão lento deslocamento. Quando finalmente, quase enfurecido de contrariedade, reuniu todas as forças e deu um audacioso impulso. Tinha calculado mal a direção e chocou-se pesadamente nos pés da cama, o que lhe causou uma dor aguda. Naquele momento, ele sentiu que esta era a parte mais sensível de seu corpo. Sendo assim, ele tentou tirar primeiro a parte superior do corpo, deslizando cuidadosamente a cabeça para a borda da cama. Descobriu que foi fácil, e apesar de sua largura e volume, o corpo acompanhou lentamente o movimento da cabeça. Quando, após repetir os mesmos esforços, ficou novamente deitado na posição primitiva, suspirando, e viu as pequenas pernas chocarem-se mais violentamente do que nunca, e sabendo que não poderia controlar aquela situação, repetiu para si mesmo que era impossível ficar na cama, e que o mais sensato era arriscar tudo pela menor esperança de libertar-se dela. Ao mesmo tempo, não se esquecia de ir recordando para si mesmo que era muito melhor a reflexão fria, o mais fria possível, do que qualquer atitude desesperada. Nessas alturas,
tentava focar os olhos na janela, tanto o quanto podia. Mas, infelizmente, a perspectiva da neblina matinal, que ocultava mesmo o outro lado da rua, pouca coragem e alívio lhe trazia. 7 horas, disse a si mesmo, quando o despertador voltou a tocar. 7 horas tinha ainda um nevoeiro tão denso que, por momentos, deixou-se ficar quieto, respirando suavemente, como se, porventura, esperasse que um repouso tão completo voltasse com todas as coisas à sua situação real e vulgar. A seguir disse a si mesmo: antes de completar 7h15 eu tenho que estar fora desta cama. De qualquer maneira, a essa hora, já terá vindo alguém no escritório perguntar por mim, visto que ele abre antes das 7 horas. Então começou a balançar o corpo todo ao mesmo tempo, num ritmo regular, no intuito de rebocá-lo para fora da cama. Caso se desequilibrasse naquela posição, poderia proteger a cabeça de qualquer pancada, erguendo-a num ângulo agudo ao cair. O dorso parecia ser duro e não era provável que se ressentisse de uma queda no tapete. A sua preocupação era o barulho da queda, que ele não poderia evitar, o qual provavelmente causaria ansiedade ou mesmo terror do outro lado e em todas as portas. Mesmo assim, devia correr o risco. Quando estava quase fora da cama, o novo processo era mais um jogo do que um esforço, visto que ele apenas precisava rolar, balançando para um lado e para o outro. Veio-lhe uma ideia de como seria fácil se conseguisse ajuda. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na empregada, seriam muito suficientes. Não teriam mais que colocar-lhe os braços por baixo do dorso convexo, levantá-lo para fora da cama, curvarem-se com o fardo e em seguida ter a paciência de o colocar direto no chão, onde era de se esperar que as pernas encontrassem sua função própria. Bem, fora o fato de todas as portas estarem fechadas à chave, deveria mesmo pedir ajuda. A despeito de sua infelicidade, não podia deixar de sorrir diante da simples ideia de tentar. Tinha chegado tão longe que mal podia manter o equilíbrio quando se balançava com força. E em breve iria se encher de coragem para a decisão final, visto que daí a 5 minutos seriam 7h15. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.